Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Naquele meu livro, Quando o Sofrimento Bater à Sua Porta, se você tiver a oportunidade de lê-lo, eu falo ao longo do livro essas questões. Por que a gente sofre? Porque somos humanos, somos naturalmente limitados. O sofrimento nasce do limite. Eu sou limitado, então eu não tenho como fugir do sofrimento. O sofrimento vai bater a porta de toda pessoa. Mais cedo ou mais tarde nós vamos enfrentar todas as dimensões do sofrimento. Sofrimento físico, sofrimento afetivo, sofrimento espiritual. Nós sofremos com as perdas, nós sofremos com ciúmes, nós sofremos com a dor, nós sofremos com a morte. Tudo isso faz parte da condição humana. Nenhum ser humano está livre de enfrentar. Hoje, por exemplo, nós estamos todos com a notícia que eu particularmente fiquei assustado, um rapaz tão jovem que descobriu que tem aquele câncer linfático. Na hora, eu disse que ele disse essa frase: eu estou pronto para a luta. Essa é a atitude mais coerente, de quem quer a vida. Que na hora que o sofrimento bate na sua porta, você pode muito bem se entregar a ele. Ou então você pode recebê-lo bem na sua vida e estabelecer com ele um pacto. Tudo bem, eu vou te administrar, mas eu não pretendo que você me leve. Essa é a atitude mais sábia. Difícil. Muda radicalmente a vida de uma pessoa. A gente já sabe que esse rapaz é afeito à reflexão, diz que é um rapaz muito inteligente, não é um cara bobo. Mas um momento como esse traz muita maturidade. Quantas pessoas, ao enfrentar o sofrimento, elas ultrapassam, elas vão além. Então, neste momento é importante, ao que sofre, saber administrar o que sofre, aquilo que está sendo o limite. A experiência do cuidado minimiza este sofrimento. A família estando presente. Cuidar do sofrimento daquele que está com a gente, daquele que a gente ama, é uma maneira muito concreta de amor. Eu estou ao lado, eu participo, eu não sou indiferente. E é assim, meu filho. É assim que a gente pode diminuir o peso do sofrimento no mundo. Sofrer não tem como. Todo mundo sofre. E seria uma bobagem da nossa parte pensar que nós não vamos ter sofrimentos. Ou que nós podemos evitar, que o sofrimento venha visitar a nossa vida. Claro, eu preciso fazer de tudo para que a minha vida seja marcada pela sabedoria, para que eu faça as melhores escolhas, para que eu sofra menos. Então, quando eu administro bem a minha vida, é natural que eu vou ter condições de ter diante de mim, quem sabe, uma vida um pouco mais tranquila, um pouco mais harmônica. Mas e os acidentes da vida? E aquilo que eu não posso controlar? Então aí vem o momento da sabedoria, de nós fazermos da experiência do cuidado, que é naturalmente humana, uma experiência humana, de você cuidar, de você dar sentido àquilo que está acontecendo, de você então, de alguma maneira, superar aquilo que tanto nos machuca. Porque todo ser humano sofre. O sofrimento humano, ele nasce da condição de ser criatura, Então, eu não sou perfeito. Eu sofro de imperfeições. Por exemplo, essa semana eu perdi a voz. Fiquei desde domingo, ainda estou muito ruim. Minha voz está voltando aos poucos. Essa tosse que não sei mais o que fazer. Já até mandei importar enxofre de Marte para ver se fazendo o xarope desse enxofre a gente melhora. O corpo sofre porque ele tem limites. Alguma coisa eu estou fazendo, alguma coisa no meu dia a dia,
tem provocado o meu desgaste. Claro, penso sobre isso o tempo todo, a minha missão é árdua, eu viajo demais, eu tenho muito deslocamento, tenho muitos eventos e tenho uma vida muito cheia. Tudo isso é um fator que eu preciso pensar. Quando eu não penso sobre esses fatores e continuo me expondo de um jeito errado ao trabalho, quando eu não tenho o devido descanso, eu estou abusando do meu limite. Então é natural que o meu sofrimento venha. Uma criança de 7 meses, ela pode até não fazer escolhas, mas ela está contextualizado num contexto, né? Ela está num contexto em que as pessoas escolhem por ela. E ela já sofre pelo simples fato de ser criatura. Não tem como nós retirarmos o sofrimento da criatura, porque isso seria privar a criatura da sua liberdade. Muita gente faz essa pergunta que eu acho absolutamente desnecessária. Por que Deus permite o sofrimento no mundo? Porque o mundo é mundo e toda a realidade mundana é naturalmente limitada. Se Deus for interferir nessa condição de criatura, se Ele vai retirar o nosso limite, então Ele está radicalmente contrariando a nossa condição. O que a gente precisa fazer, e esta é a saída para a segunda pergunta, como é que eu posso fazer para minimizar o sofrimento no mundo? Aí nós temos a palavra cuidado. A experiência antropológica de cuidar e ser cuidado. O cuidado é a realidade humana que nos ajuda a superar, a contornar a experiência do sofrimento. A gente não supera totalmente, mas de alguma maneira nós damos sentido a ele. Damos sentido em 2 dimensões. Ou porque nós o compreendemos, mesmo que a gente não consiga mudar, ou porque a gente, além de compreender, a gente consegue interferir naquele que sofre. Nós estamos acompanhando, por exemplo, a fome na Somália, né? É uma vergonha mundial isso. É lamentável que a gente tenha o gasto, que a gente sabe que é publicado o tempo todo, com armamentos, com instrumentos bélicos, com armas de destruição, que os países investam tanto por causa dessa segurança que a gente diz precisar ter, que se invista tanto em armas, e a gente esqueça de questões humanas, e que a gente deixe de cuidar de situações humanas, e que expõe essa ferida vergonhosa que é a fome. Acho que num mundo com tanta tecnologia, com tanto desenvolvimento, nós não podemos admitir mais a possibilidade da fome. E isso, como é que eu vou diminuir isso? Na experiência de cuidar. Como é que eu cuido dos famintos no mundo? Quando eu olho para o meu lado e descubro aqueles que estão mais próximos a mim e que eu posso alcançar. É claro, eu posso fazer uma doação para chegar lá na Somália, mas a gente também precisa saber que do nosso lado, aqui, muito próximo a nós, existem pessoas passando necessidades muito urgentes e que nós podemos socorrer. E essa experiência de cuidar e ser cuidado é que faz com que a gente, de alguma maneira, tenha condições de dar socorro a esse limite humano. Então, se por um lado eu não tenho como mudar a minha condição de criatura, por outro, eu aprendo que o cuidado me socorre nessa condição de criatura. O que às vezes a gente encontra, minha gente, que nós vamos vivendo de um jeito tão errado, que muitas vezes nós não vamos sabendo nem mais por que a gente agiu daquele jeito ou de outro. A falta de autoconhecimento é uma coisa muito triste, porque quando a gente não se conhece, a gente também não se corrige. Se você tem uma dificuldade de autoconhecer-se, você também vai ter uma dificuldade de se corrigir naquilo que você precisa. Porque como é que você vai identificar o defeito se você não conhece? Se você passa por cima deles o tempo todo e você não coloca a atenção no defeito que tem. O autoconhecimento, ele nos equilibra, ele nos mostra o que a gente é e ele vai também nos dando um instrumental para a gente poder começar a lidar com a gente mesmo. Muitas vezes a sua dificuldade de lidar com os outros, de conviver com os outros, é porque você ainda não aprendeu a conviver com você. Todos nós temos regras. O ser humano tem um estatuto interior. Se você não leu esse estatuto, você não vai saber manusear
você mesmo. Você não vai saber lidar com você. Muitas vezes nós não sabemos lidar com a gente porque a gente não lê o manual de instrução. E como é que a gente lê esse manual de instrução, que somos nós? No momento em que você tira um espaço para a autopercepção, você pensar tudo aquilo que foi relevante no seu dia, o encontro com aquela pessoa, a conversa que você teve com ela, a decisão que você tomou, como é que você reagiu a uma crítica, como é que você reagiu àquela piada que te chateou, enfim. Tudo isso que você examina antes de dormir é um jeito que você tem de se autoconhecer. É um jeito que você tem de acender luzes sobre a sua vida. De você começar a descobrir, será que hoje eu fui o ser humano que eu poderia ter sido? Eu tenho muito medo de não ser o ser humano que eu posso. Eu tenho muitos defeitos, eu sei quais são eles, eu sei quais são os piores. Qual que é o meu esforço todos os dias? Não deixar que os meus maiores defeitos prevaleçam sobre as minhas pobres qualidades. Porque as minhas qualidades são muito pobres perto dos meus defeitos. Mas onde é que está o meu autoconhecimento? Em não deixar que os meus defeitos falem mais alto que as minhas qualidades. Como é que eu vou viver para fazer com que estes defeitos não sejam prevalentes? Que eles não prevaleçam sobre as minhas qualidades? No momento em que eu vou fazer meu exame de consciência, a minha autoanálise, enfim, dê o nome que você quiser. Se eu percebi que hoje eu fui agressivo demais, se hoje eu fui mal educado, eu vou colocar a minha atenção para que amanhã, quando eu viver uma situação semelhante, eu não haja da mesma forma como agi hoje. Como é que você vai neutralizar a sua raiva? Meu Deus, padre, eu não posso nem olhar para a cara daquela criatura. Eu também tenho gente assim. Nunca me fez nada. Mas eu olho para aquela criatura e eu tenho um mal-estar. O que eu vou fazer? Vou fingir que não sinto? Não, só que eu vou assumir isso para mim e vou fazer um exercício. Já que ela me provoca mal-estar, eu não vou permitir que esse mal-estar prevaleça. Então eu vou fazer o meu esforço para chegar próximo, para ver que ela não é esse bicho de 7 cabeças que eu acho que ela é. Vou começar a tratá-la com simplicidade, com espontaneidade, e assim aquele bicho de 7 cabeças que eu acho que é o outro vai por terra. Aí você leu o seu manual de instruções e o mais bonito, aprendeu a lidar com aquela aversão que você tinha com a pessoa. Gente, ter aversão pelas pessoas não é problema, isso é natural. Cada vez que nós nos encontramos com uma pessoa, nós construímos uma terceira. Essa terceira pessoa chama-se nós. É um eu que se encontra com o tu e gera uma terceira pessoa. O que faz a gente gostar do outro é o nós que a gente cria cada vez que a gente se encontra com ela. É o que derrama de mim e o que derrama dela, formando essa terceira pessoa. Por isso que tem gente que é tão agradável você ficar do lado dela. É porque, na verdade, você derrama com ela o que você tem de melhor. Isso chama-se simpatia. A empatia é essa facilidade que a gente tem de querer o outro perto. Eu olho e gosto do que o outro me desperta no momento que ele me olha também. Quando eu tenho uma antipatia, isso é, não tenho a empatia, mas tenho o contrário, que é uma aversão, uma resistência, o que na verdade está acontecendo é que eu não estou gostando do nó que foi feito. Do encontro entre os dois laços, entre o eu e o tu, tem um nó que foi dado. Nós chamamos de nós. Eu, tu, nós. Não é verdade? Este nós que nasceu, a gente não gosta. Ah, não sei não, eu não gosto daquela pessoa não. O que você na verdade não gosta é o que ela faz derramar de você. Aí você quer se afastar dela porque você não gosta do que ela tira de você. Essas são as regras, minha gente. Essas são as regras que fazem com que a gente tenha a capacidade de conhecer a gente mesmo. Quando a gente começa a analisar essas coisas, a gente começa a prestar atenção nessas coisas, a gente começa a viver com mais qualidade. Amanhã, hoje, sei lá, você vai se encontrar com aquelas pessoas que lhe causam antipatia. Você já vai se lembrar. O que você não gosta naquela pessoa? É o que ela desperta em você. É o nós que nasce do encontro com ela. Mas isso pode ser modificado. Pode ser modificado porque à medida em que a gente se autoconhece, a gente se controla e a gente não permite que a gente derrame para ela o que a gente tem de pior. E quando eu não me derramo naquilo que eu tenho de pior,
eu começo a gostar um pouquinho mais daquela pessoa. Eu começo a superar aquela antipatia natural e às vezes, se sou sincero, se sou honesto, eu vou caminhando até mesmo para tornar-me amigo daquela pessoa. Quantas pessoas que hoje você pode dizer, são os meus melhores amigos, e que naquele primeiro momento que você encontrou, você nem gostou de ver a cara dela. Eu pessoalmente penso que às vezes nós perdemos tempo demais na vida com aquilo que a gente não sabe sobre o outro, com aquilo que a gente imaginou e acha que é a verdade. Quem sabe hoje Deus nos dê a graça de criar um autoconhecimento e também uma disposição para a gente encontrar as pessoas com um pouquinho mais de espontaneidade e simplicidade. O motivo maior pelo qual estou escrevendo é que eu gostaria que você me esclarecesse melhor o seu ponto de vista como padre num trecho de seu livro Quando o Sofrimento Bater à Sua Porta. No final da página 122, você nos relata o seguinte: recordo-me que durante o velório as pessoas tentavam nos consolar com frases feitas. Deus sabe o que faz. Chegou a hora dela. Deus sabe mesmo, quem não sabe somos nós. Chegou a hora coisa nenhuma. A vida e a morte estão em nossas mãos. Perdoe-me a ignorância, padre, mas fiquei arrasada quando li isso. De todas as literaturas que já li até hoje, essa foi a minha segunda maior indagação. De fato, nos é passado e transmitido vários costumes através de nossos familiares. Cresci ouvindo isso. Nunca duvidei de que a vida e a morte estariam nas mãos de Deus. Ele que tomaria as decisões. Jamais nas mãos dos homens. Sempre acreditei na presença divina como mantenedora de tudo, respeitando o livre-arbítrio humano, mas tendo a decisão final. Sentindo-me abandonada, entre aspas, por Deus, estarei à mercê da humanidade, principalmente na hora de minha morte? Você poderia me ajudar a entender melhor isso? Essa é uma questão muito delicada. Muito obrigado pela sua atenção. Fico no aguardo de sua resposta, se é possível, pois sei que tem uma agenda apertada e o tempo curto. Muito obrigado, Maria Cecília. Minha filha, o livro que você fala é este aqui, para quem não sabe. Esse é o livro Quando o Sofrimento Bater à Sua Porta, que foi lançado aqui há 2 anos. E esta parte que a Maria Alice cita é o momento que eu falo da morte da minha irmã. A minha irmã morreu de maneira muito trágica e ela morreu por causa de um acidente. Ela estava viajando de ônibus e o ônibus tombou. E estava sendo transportado aqui nesse bagageiro que fica em cima, né? Um material de aço muito pesado que deveria ter sido despachado no bagageiro. E ao tombar o ônibus, foi um acidente simples, não muito complicado, aquela barra de aço caiu e esmagou a minha irmã. E aí eu digo que a minha irmã morreu porque alguém não cumpriu a responsabilidade. Não é nenhum problema a gente pensar isso, minha filha. Isso não vai gerar orfandade em você. Só que nós precisamos compreender que a proteção de Deus esbarra o tempo todo na liberdade humana. Você mesmo disse, no seu e-mail você já se responde. Será que a liberdade humana prevalece sobre a vontade de Deus? Aí você pergunta, padre, eu sempre acreditei que Deus nos deu o livre-arbítrio, mas que em última instância prevalece a vontade dele. Como é que você pode me explicar que nós, tendo livre-arbítrio, iria prevalecer a vontade de Deus? Então não é livre-arbítrio. Veja bem, toda vez que nós ferimos a vida, naquele momento ali, quando alguém não teve a responsabilidade de colocar aquela peça no lugar certo, isto é, no bagageiro, e ao permitir que aquela peça fosse transportada no lugar para o qual não era preparado para ser transportada aquela peça pesada, nós começamos a ferir o bom senso. Não é assim? Quando eu coloco o meu carro numa alta velocidade pela estrada, eu começo a colocar em risco a vontade de Deus para a minha vida, que eu viva e que eu morra de velho. Quando eu começo a pegar uma arma e atirar nas pessoas e viver de maneira irresponsável, eu começo a ferir esta vontade de Deus para a vida. A vontade de Deus, Maria Cecília, para a vida é uma só, é o bem. Deus não quer a morte trágica, Deus não quer o assassinato, Deus não quer o sequestro. Eu não posso, mesmo que eu queira retirar da minha vida o peso
Mesmo que eu queira retirar o peso do outro para dar um consolo para ele, dizer, olha, sua filha está sequestrada, vamos acreditar nisso, uma vontade de Deus. Não. Deus não é este monstro que muitas vezes nós dizemos ser. Na tentativa de responder aos nossos conflitos e dilemas humanos, nós criamos Deus um monstro, fazemos dele um monstro. E Deus não é este monstro. Deus é amor, Deus é misericórdia. Eu prefiro ter que conviver com a dureza da morte da minha irmã, a ter que consolar-me com essa história de que Deus quis que ela fosse embora. Minha irmã morreu antes da hora, sim. E não é nenhum problema. Isso não é um atentado à proteção de Deus. Porque a vida humana passa o tempo todo pela experiência da liberdade. E Deus não pode interferir nisso. Aí você pode dizer, padre, mas então, como é que nós vamos entender essa ação de Deus? A ação de Deus é sempre para que ocorra o bem, a bondade. Quando nós não conseguimos corresponder a esta ação, as tragédias acontecem. E é bom que a gente pense assim, sabe por quê? A gente amadurece, Maria Cecília. Retira esta culpa das costas de Deus e a gente assume um pouco mais a responsabilidade de tornar a vida melhor. Veja aí se na sua história também não tem alguma coisa desarrumada que pode causar um acidente. Preste atenção na sua vida. Se também você não está correndo riscos, se você também não está se arriscando demais. Preste atenção naquilo que você está escolhendo para você hoje. Pode ser que tenha uma peça desencaixada aí que esteja prestes a provocar uma tragédia. Haja enquanto é tempo. Porque essa ação qualificada, ela glorifica a ação de Deus. Eu não tenho dúvida que Deus nos ama. Eu não tenho dúvida que Deus ama você. E Ele quer a sua vida. Ele quer a sua saúde. Agora você tem que fazer a sua parte. Comendo direitinho, dormindo direitinho, fazendo uma atividade física, buscando na sua vida uma maneira de corroborar esse desejo de Deus. Isso é, cooperar para que Deus possa fazer o bem acontecer. Padre Fábio, são duas passagens evangélicas. Sou leitor assíduo da Bíblia. E a primeira pergunta que faço: Jesus realmente teve irmãos? Se ele não os teve, quem são as pessoas às quais as Escrituras se reportam como sendo seus irmãos? A segunda é: o apóstolo Paulo de fato caiu do cavalo? Ou apenas trata-se de uma expressão em sentido figurado? Vamos primeiro à pergunta, né? Quando a senhora pergunta se Jesus teve irmãos, se não teve, quem são aquelas pessoas que estavam ali? Isso é uma questão de linguagem. Lá na faculdade a gente aprendeu, dona Anistéia, que essa língua em que foi escrito o texto sagrado, ela é muito rica em verbos, mas é muito pobre em substantivo. Então, por isso que a palavra irmão, ela englobava tudo, englobava primos, parentes mais próximos. Então, o termo irmão na Bíblia não significa que seja um parentesco direto de sangue. Não, pode ser apenas um parente próximo de Jesus. Esta é a explicação que os exegetas dão. Então, a língua é pobre em substantivo e muito rica em verbo. Então, não havendo um substantivo para poder dizer muitas coisas, né? Ou muito especificados, um para dizer tudo. Irmão é aquele que quer dizer primo, parente próximo, todos usados dentro do mesmo contexto. Quanto à queda do cavalo de São Paulo, a senhora tem razão em dizer, em trazer isso para a questão do sentido figurado. Porque para nós não é importante saber se Paulo caiu ou não do cavalo. Para nós importa o que sugere a cena. Foi justamente um momento em que tudo que ele cria, tudo aquilo que era a postura de vida, né, de Paulo, veio por terra. E a expressão dele cair do cavalo ou não, não importa. Tanto a senhora pode acreditar que foi uma queda concreta, foi uma queda real, como a senhora pode trabalhar a partir da hipótese de que isso é apenas para figurar um sentido maior.
Na verdade, a Sagrada Escritura, ela precisa o tempo todo passar pela experiência de não ser compreendida ao pé da letra. Ela sugere, ela está sugerindo um contexto de mudança, aqui neste caso, na experiência de Paulo. Eu queria aproveitar para dar uma dica, posso? Claro, claro. Uma vez, meditando sobre esta palavra, eu achei bom perguntar para nosso Senhor sobre o significado desta palavra. E a dica justamente é essa. Quando você tiver dúvidas sobre a palavra de Deus, experimente rezar com ela e perguntar ao Espírito Santo, grande amigo de nossas almas, para nos esclarecer sobre aquilo que a gente está buscando encontrar na palavra de Deus. Porque eu me lembrei que quando eu fui rezar sobre esta famosa queda de São Paulo do cavalo, rezando, me reportando a Deus e procurando entender, o Espírito Santo me falou lá no coração que não basta cair do cavalo, que não era o mais importante cair do cavalo. Aí eu corri na palavra de Deus ali para ver um pouquinho o que aconteceu com Paulo depois. Porque muitos de nós corremos o risco de pensar que bastou cair do cavalo e ali estava tudo resolvido. Não, Paulo perdeu visão, Paulo precisou passar um bom tempo para se recuperar, poder dar, e para poder ter possibilidades de não somente se recuperando, mas de dar uma resposta àquilo que tinha acontecido. Paulo precisou, na sua arrogância, deixar-se conduzir por um Ananias. Então eu entendi que não basta cair do cavalo. E quantos de nós ficamos na queda do cavalo, imaginando que ali já aconteceu tudo que tinha a acontecer com a gente ou com as outras pessoas. Mas a dica, na verdade, é essa. Sobre essas dúvidas da palavra de Deus, experimentemos transformar em oração. É preciso rezar com a palavra de Deus. Importantíssimo buscar que nós continuemos a nos perguntar sobre a palavra de Deus, mas rezar com ela. Quando a gente tem dúvida, seremos muito surpreendidos pela força viva que de fato a palavra de Deus é. E justamente, e o caráter figurado, né, das passagens, é ele que segura justamente a experiência mística. A experiência mística não sobrevive de discursos racionais. Pode observar, o discurso racional é apenas uma ponte para a experiência mística. Porque se você vai ler os místicos, você vai ver que eles dizem coisas que são bonitas, mas que nem sempre têm sentido. É engraçado isso. Quando a beleza, ela não carece de uma lógica. É bonito, pronto, acabou. É como a gente querer dar razão ao porquê da gente gostar de alguma coisa, né? Então a experiência mística com a palavra, e nisso já está o contexto da oração, ela desperta justamente daquilo que você não compreende, mas que ao mesmo tempo que causa um impacto em você. A palavra não é para ser dissecada, né? Ela não é um manual de receita, não. A palavra é viva. E por isso que ela sobrevive no tempo, pela carga mística que está condensada nas histórias que estão ali. Sempre digo, é o que sugere, é aquilo que se desdobra, é o que vem depois do texto. São as reticências, né? Não para na palavra, mas ela sugere uma postura. Uma pessoa que me escreveu aqui, ela disse assim: padre, eu moro fora do Brasil há 5 anos e eu preciso muito da sua ajuda. Por mais que eu tente, eu não tenho conseguido perdoar. Eu sou fruto de um relacionamento da minha mãe com um homem casado, e ele decidiu viver a vida dele com a família dele. E minha mãe refez a sua vida com uma outra pessoa. Eu nunca aceitei o envolvimento da minha mãe com essa pessoa. E talvez por medo de perder a atenção dela, só que isso não aconteceu. E desde cedo, desde muito criança, eu sofro muito com isso. Minha mãe teve outra filha, percebi que começaram a me menosprezar por não ser um fruto do relacionamento deles. E meu padrasto, que não gostava que minha mãe fizesse muita coisa para mim, tornou-se uma pessoa muito difícil. Eu não podia estudar em escola particular, diferente da minha irmã que podia. Eu passei em 2 faculdades públicas, fiz as 2 porque eu não queria perder. E mesmo assim, só sofri cobranças de minha mãe e de minha irmã,
E minha irmã, sem nenhuma cobrança. Sempre a vida dela facilitada e a minha vida sempre mais difícil. Hoje, Padre, eu estou fora de casa por decisão própria e fico nutrindo dentro de mim um sentimento muito ruim pela minha irmã. Um sentimento de ódio mesmo. E quando me perguntam se quero ter filhos, eu digo que não. Eu tenho medo de fazer o mesmo com eles. Padre, eu preciso da sua ajuda para conseguir superar tudo isso. Minha filha, toda vez que nós temos uma história difícil, você tem razão. É muito comum que uma pessoa reproduza no outro a vida difícil que teve. É por isso que a gente precisa se curar do que viveu, do que experimentou. Porque senão nós nos tornamos continuadores, né? Daquilo que tanto foi penoso para nós. Toda vez que eu não sou capaz de assimilar uma dificuldade vivida, eu posso fazer repercutir nos outros a dificuldade que eu não soube assimilar. A gente perde muito tempo em não perdoar, porque o perdão é justamente a oportunidade que a gente tem de viver uma reconciliação que tem várias dimensões. Um dos aspectos dessa reconciliação é eu me reconectar comigo. Porque você sabe qual que é o grande estrago? O outro quebra dentro de mim uma harmonia. Pode ser que você esteja pensando que a sua falta de harmonia seja com a sua irmã. Não. É muito mais profundo. A sua falta de harmonia com a sua irmã é uma consequência da harmonia que a sua irmã conseguiu quebrar dentro de você. Claro, pode ser que a sua irmã nem fosse consciente disso, mas quando o seu padrasto e sua mãe privilegiavam a sua irmã, ela naturalmente retirava dentro de você a sua autoestima, o seu respeito por você. Então é isso que primeiramente precisa ser arrumado. Não adianta você viver um movimento que te leve para fora, para ir ao encontro dessa irmã, se esse movimento não foi feito ainda dentro de você. É uma reconciliação pessoal. Você perdoar a vida, sabe? Perdoar-se por não ter sido capaz de enfrentar, blindar-se de todas essas maldades que fizeram com você. É reconciliar-se, sair da condição de vítima, né? Porque também ninguém ganha nada sentindo-se o coitadinho, o pobrezinho da história, o que foi maltratado, o que foi isso, o que foi aquilo. Nunca vi uma pessoa se tornar grandiosa, vencedora, alimentando o espírito de vítima. Esse primeiro movimento que você faz é de correção daquilo que você permitiu ser quebrado. Uma coisa é alguém entrar na minha casa e jogar uma peça preciosa no chão. Outra coisa é alguém entrar na minha casa, me fazer segurar a peça preciosa e me mandar jogar no chão e eu obedecer. O primeiro estrago que geralmente fazem com a gente é esse. Nos fazem desprezar aquilo que nós temos de mais precioso. Isso é terrível. O desprezo do outro por mim, a arrogância do outro comigo, ou a injustiça do outro para comigo, faz com que eu viva justamente uma quebra interior. E depois, eu acabo achando que a minha dificuldade é com o outro. Não, a primeira dificuldade que eu tenho é comigo mesmo. Eu preciso corrigir isso aqui. O estrago que eu fiz em mim, porque eu acreditei no desprezo do outro. Aí você pode dizer, pai, mas como é que a gente evita isso? É difícil quando você está falando de uma criança que não tem os filtros que um adulto tem, por exemplo.
Um adulto tem filtros que a criança não tem. Então a criança é fortemente atacada e ela não tem muita imunidade para receber os ataques. Então ela registra tudo. Agora, à medida que nós vamos nos tornando conscientes, a gente precisa ter coragem de colocar essa blindagem para que o outro não nos destrua com aquilo que fala, com aquilo que pensa sobre nós. É por isso, minha filha, que agora você tem que viver o processo terapêutico de curar-se para depois ter condições de perdoar sua irmã. Não insista em perdoar sua irmã se antes você não perdoar-se. O movimento é sempre de dentro para fora. Às vezes você fica achando que precisa perdoar o outro, quando na verdade você precisa perdoar é a si. Perdão ao outro vai ser uma consequência natural. Reconcilie-se consigo e vai ser mais fácil você conviver com os outros. Às vezes a nossa convivência com o outro é muito difícil porque nos faltam os instrumentais para uma convivência saudável com a gente. E a vida é muito curta, né? Para a gente desperdiçá-la, para a gente não aproveitá-la. Hoje, Deus nos dá a oportunidade de colocar as nossas escolhas um contexto favorável ao nosso crescimento. Escolha o que hoje lhe edifica. Em vez de escolher remoer o ódio, escolha livrar-se dele. Em vez de ficar aí remoendo as coisas ruins que lhe disseram, escolha ler uma coisa boa que vá substituir essas informações. Em vez de ficar vendo imagens que lhe trazem tristeza, decepção, que reacendem as decepções, veja uma coisa boa. Prenda os seus olhos em alguma coisa que seja bonito, como essa imagem que está aqui. A contemplação, né? Quando nós vamos a um lugar onde tem beleza, o que acontece com a gente? A beleza que está de fora, quando contemplada, ela passa para dentro de nós. É por isso que nos faz tão bem ir ver um bom filme, ficar diante de uma pintura, de uma escultura. A arte tem efeito em nós. O que está de fora harmoniza o que está de dentro. Escolha isso. Escolha a parte que lhe faz bem. E naturalmente aquilo que lhe destrói vai perdendo a oportunidade de lhe destruir. A semente tem o dom de ser árvore. Ela não precisou fazer nada para receber aquele dom. Todas as possibilidades da árvore estão condensadas na semente. Mas ela terá que passar pelo processo da tarefa. Isto é, vai ter que cair num solo propício, vai ter que receber a chuva, vai ter que permitir morrer para nascer árvore. Essa é a tarefa da semente. E que nós muitas vezes ajudamos a cuidar. Se você quiser uma árvore na sua casa, você planta desde pequenininha e você vai trabalhando aquela semente que foi plantada para que ela venha a ser a árvore que ela pode ser. Todos nós somos dotados deste dom. Eu nasci para ser livre. A liberdade me foi concedida como um dom irrenunciável. É irrenunciável, não tenho como dizer eu não quero esse dom, está em mim. Agora, eu terei de lutar no meu dia a dia para alcançar esse estado de livre. De homem livre. Você de homem livre, de mulher livre. Porque nós vamos ficando amarrados em muitas coisas. São muitas as situações humanas que vão prejudicando a nossa liberdade. A começar pela nossa educação. Porque quando nós nascemos, nós somos entregues a uma família. E as famílias não são perfeitas. Os nossos pais não estudaram psicologia para poder nos educar. Eles erraram muito conosco. A gente não reclama não, a gente só chega à conclusão para a gente poder dar passos numa maturidade que depois nos permita corrigir o erro com os nossos filhos. Quantos de nós trilhamos um caminho que não era o nosso?
somente para agradar pai, somente para agradar mãe? Quantos de nós repetimos uma história triste porque a gente ficou acorrentado nos defeitos dos nossos pais e depois a gente reproduziu exatamente os mesmos erros deles? Então, a liberdade interior a gente começa a cultivar toda vez que nós temos a feliz oportunidade de passar pela vida de quem nos faz livres. E por aí a gente encontra muita gente com essa boa vontade de nos ver com amor, de nos ver com liberdade, de olhar para as nossas possibilidades, identificá-las e nos ajudar a fazer florescer. São os verdadeiros amores, né? Os verdadeiros amigos, os verdadeiros vínculos. O amor entre amigos é o último estágio do amor, na minha compreensão. Eu compreendo aquele evangelho que Jesus é colocado diante de umas questões que aqueles que estavam ao redor fizeram. Jesus, a mulher é casada com esse, depois que ele morre, ela casa com o irmão dele. Quando esse povo morrer todo, de quem que ela vai ser esposa? E Jesus diz que isso não é importante mais. Eu acredito que o último estágio do amor é a fraternidade. Pai e mãe experimentam isso com o passar do tempo, quando a mãe deixa de exercer o papel de mãe na vida do filho, quando ele não precisa mais daqueles cuidados que ele precisava antes, a relação vai modificando, vai virando amizade. Até o casamento é assim. Com o tempo isso vira uma amizade bonita. Todos aqueles calores da sexualidade já estão acomodados, né? Tomara que dure bastante no seu casamento, né? Mas você pode ter certeza que o que vai segurar a relação ao final é essa fraternidade que se estabelece. O amor um pelo outro, o respeito, a admiração. Então, toda vez que passa pela nossa vida um amor fraterno, verdadeiro, sem os interesses da sexualidade, toda vez que você é olhado de maneira fraterna por alguém, ele extrai o que você tem de melhor e você fica mais livre. Tão bom a gente ser olhado com esse olhar que liberta a liberdade interior que a gente tem. Pessoas que nos fazem livres, porque tem algumas que são especialistas em nos aprisionar, não é? Basta olhar para a gente. Tem tanta expectativa no olhar dela que a gente não suporta o peso do olhar. Há algumas pessoas que às vezes dizem: você não gosta de mim? Você escuta muito isso, né? Não é que a gente não gosta, não. É que o outro nos olha com tanto peso que a gente não tem muito prazer de ficar perto. A gente precisa se educar para que a gente seja um promotor de liberdade interior do outro e naturalmente a gente promova essa liberdade em nós também. Porque é muito triste ser amarrado nas suas necessidades, nas suas mazelas. Jesus era especialista em quebrar o poder das cadeias que impediam aquelas pessoas de serem elas. Quanto mais livre você for, maior será a sua capacidade de amar, maior será a sua capacidade de ser mãe, sem ser vítima dos seus interesses, de você olhar o seu filho como alguém totalmente diferente de você. Porque às vezes, porque não somos livres, nós queremos que os nossos filhos sejam exatamente aquilo que a gente gostaria que eles fossem. Isso não é amor, não, isso é projeção. Minha gente, nós não podemos perder tempo em ficar amarrados. Nós não podemos perder tempo em ficar amarrados nos nossos erros, nas nossas mazelas, ou naquilo que a gente já conseguiu alcançar de nós. Porque às vezes a gente fica acomodado, né? Não tem qualidade de vida. Toda vez que eu fico limitado àquilo que eu já alcancei de mim, a minha vida vai perdendo a graça. O bom é eu sentir que eu estou cavando dia a dia, é que eu estou fertilizando dia a dia a semente do meu ser, para que eu venha florescer e trazer todas as minhas possibilidades. Mas se nós estamos ouvindo a vida, os fatos, os acontecimentos, tudo aquilo que nos rodeia, fica um pouco mais seguro tomar uma decisão. Afinal de contas, toda vez que nós concedemos ao outro uma autoridade para nos dizer alguma coisa, um conselho, uma palavra que nos ajude a refletir quem somos, estabelece um vínculo de amizade. A Sagrada Escritura nos mostra
de maneira muito precisa que o verdadeiro amigo é aquele que nos conduz pelo caminho do bem. Vários textos em Eclesiástico, você tem também nas cartas de Paulo, ele falando da amizade que ele nutria por pessoas que o encaminhavam ao coração de Deus. É verdade. Um amigo de verdade, um amigo verdadeiro, é aquele que faz um vínculo entre nós e aquilo que Deus quer que a gente seja. Porque às vezes nós temos muitos companheiros pela vida fora. Companhias, né, no dia a dia, pessoas que a gente encontra, com quem a gente fala o tempo todo. Hoje nós temos 1000 recursos que nos deixam em contato um com os outros. Sobre o que falamos? Quem são as pessoas que de fato despertam em nós o desejo de ultrapassar as aparências? Porque isso é tão necessário, minha gente. A gente quebrar essa casca que tantas vezes nos expõe ao mundo e que às vezes não tem nada a ver com o que a gente é. Você mesmo. Tantas vezes você tem uma armadura que você oferece ao outro, mas que ainda não é você. Ainda não é você. É apenas uma margem do que você é. Aquilo que existe lá no mais profundo do seu ser, há muito poucos você revelou, ou para muita gente, nem foi revelado ainda a ninguém. É o que Jesus fazia. Jesus quebrava todo o poder de máscara, todo o poder de aparências. Porque a ele interessava provocar as pessoas para que elas pudessem viver a sua verdade pessoal. E por isso Jesus sempre andava com um grupo de amigos, porque ele sabia que além de oferecer o seu coração misericordioso, capaz de lavar no outro todas as suas iniquidades, todos os pesos do passado, ele ainda apresentava um grupo de amigos que pudesse ajudar aquele que havia acabado de chegar. Um verdadeiro amigo é aquele que tem essa chave e sabe usar bem a chave. Que se você hoje tivesse que perguntar-se quais são as pessoas que de fato exercem esse poder de autoridade sobre você, a quem você escuta? A quem você obedece? Não no sentido de acatar a ordem, mas de ouvir com o outro. Porque obediência é isso. É a gente ter a oportunidade de ouvir acompanhado. A obediência é um direito, não é um dever. Eu não tenho a obrigação e o dever de ser obediente. Eu tenho o direito, é positivo. Eu ouvir com alguém sobre a minha vida. Eu discutir com alguém as decisões mais difíceis que eu preciso tomar. Ter um ouvido que ouve comigo e que me ajuda a chegar a uma decisão que me seja mais precisa, mais saudável. Isso é obediência. Eu exercer ao lado de uma outra pessoa a escuta. A amizade é um processo que nos enriquece muito. Porque nós temos a oportunidade de ouvir com o outro aquilo que nem sempre nós sabemos ouvir sozinhos. O outro nos ajuda a decodificar a realidade, a situação. E às vezes nós somos tão perdidos na vida porque nos falta ouvir o que a própria vida está nos dizendo. Apressados demais, correndo muito, com tantos afazeres, com tantas urgências, nos falta essa delicadeza de parar, de ouvir com aqueles que nos amam, ou até mesmo a coragem de refletir a nossa vida acompanhados. Que a gente precisa refletir sozinhos, isso aí
É o tempo todo. Toda vez que eu estou sozinho, de alguma maneira, a minha vida passa pela minha cabeça, as minhas escolhas. Agora, a partir do momento que eu encontro um amigo e eu dispenso a oportunidade de conversar futilidades, e eu sinto que tenho a oportunidade de conversar alguma coisa que me faça chegar a essa profundidade que eu preciso, para poder ouvir o que de fato preciso ouvir, para enxergar o que de fato preciso enxergar. Aí vale a pergunta: quem são as pessoas que quebram a nossa superficialidade? Com quem a gente tem coragem de falar sobre aquilo que é mais escondido em nós? Pode parecer estranho isso, né? Por que a gente não tem contato naturalmente com a gente? Por que tantos vivem alheios a si mesmos? Porque nós precisamos de pessoas que nos ajudem a abrir as portas, que nos dão acesso à nossa verdade pessoal. Então sim, eu vivo diariamente o meu autoconhecimento, mas existem pessoas que participam ativamente dessa conquista, deste conhecimento. São os verdadeiros amigos, que a Sagrada Escritura diz que esses amigos que são tementes a Deus, eles têm um acesso superior ao nosso coração que todos aqueles que não são. Por quê? Porque só eles são capazes de fazer com que a gente se aproxime de quem de fato precisamos ser. O bom amigo é aquele que nos antecipa o futuro, que nos faz ver aquilo que sozinhos a gente ainda não consegue ver. É aquele que nos concede a palavra conselheira. O que é a palavra conselheira? Não é aquele conselho fiado que a gente escuta, não, é quando você identifica que aquela palavra que está sendo dita, de fato, tem uma conexão com a sua realidade. Porque é assim. Nesse mundo de tantas aparências, nós vestimos uma armadura de acordo com a situação. Você tantas vezes já se percebeu assim? Usando máscaras de acordo com a situação? E isso não é viver. A gente perde tempo demais com essas armaduras, com essas máscaras, e o nosso eu, de fato, que precisa vir à tona, que precisa ser oferecido para que a gente se sinta bem, porque é uma questão de realização humana. Se eu ofereço ao outro apenas a minha caricatura, apenas a minha armadura, apenas a minha realidade aparente, eu perco a oportunidade de me realizar. Porque a realização humana pede uma entrega de tudo aquilo que a gente tem de mais verdadeiro e profundo. E como isso nos empobrece, a gente não ter a oportunidade de se revelar com profundidade, com verdade a alguém, da mesma maneira como aquelas pessoas que Jesus encontrava, ficavam profundamente encorajadas por ele, e então o olhar, a palavra de Jesus, tinham um poder de fazer cair por terra aquela armadura que as pessoas apresentavam. Às vezes eu fico me perguntando, quem é que tem autoridade sobre mim? Eu não falo dessa autoridade que na vida religiosa nós temos e que nós obedecemos, no meu caso o bispo, no caso do religioso o superior dela, da irmã, do irmão, do padre que também é religioso, o superior que te dá ordens no trabalho, que de alguma maneira lhe ajuda a pensar a vida, não. Eu estou falando daquela autoridade interior, a quem o seu coração escuta, quem de fato lhe ajuda a decidir a vida que você vive. É uma autoridade muito mais profunda. É claro que essas pessoas que eu disse, se exercem um papel positivo na nossa vida, também exercerão, neste contexto dessa autoridade mais profunda, que nós também podemos chamar de consciência.
aquele que atinge o nosso coração no que temos de mais profundo, que é onde a gente é capaz de pensar quem nós somos, os erros que cometemos e, sobretudo, as escolhas que nós fazemos. Sim. E quando nós estamos rodeados de pessoas que querem o nosso melhor, aí sim, podemos ir longe. Podemos ir longe. Quando a gente encontra alguém que de fato se torna o nosso conselheiro, se torna aquele que tem acesso ao que temos de mais vergonhoso, e mesmo assim é capaz de nos ajudar a significar tudo isso, que nos oferece o amor que a gente precisa e que nos provoca para oferecer também este amor. Hoje, conversando com uma pessoa amiga, ela me disse: a maior riqueza que nós podemos ter na vida, padre, são amigos. Amigos de verdade nos enriquecem. Talvez você já tenha esbarrado nesta frase muitas vezes. E talvez tenha experimentado o poder dessa frase, sobretudo no momento em que você experimentou a pobreza de não ter alguém ao seu lado no momento em que você mais precisava. É doído ser só. É doído você ver partir pessoas que significavam tanto na sua história, assim como a Sagrada Escritura nos diz, alguém que te aproximava da sua melhor parte. Por isso é tão doído perder pessoas que nos amam de verdade. É como se o nosso mundo perdesse a sua riqueza, o seu brilho. Porque o bom amigo, ele nos faz experimentar a amizade com tanta profundidade que a gente se torna um bom amigo para o outro que vem depois. Quem nunca teve um bom amigo terá dificuldade de ser amigo para o outro, que é um aprendizado. É um aprendizado que vai acumulando dentro de nós virtudes, né? À medida que nós experimentamos uma amizade verdadeira, nós vamos ficando mais virtuosos. A gente vai aprendendo a ouvir, porque que é amigo aprende a ouvir. Não só fala, mas aprende a ouvir. Vai exigir de nós paciência, vai exigir de nós temperança, equilíbrio, e assim vamos. Não te aconselhes com o invejoso e de quem tem ciúme de ti, e escondendo os teus planos. Não te aconselhes com uma mulher a respeito de sua rival, nem com um medroso sobre a guerra, nem com o comerciante sobre um negócio, nem com o comprador sobre uma venda, nem com o invejoso sobre um agradecimento, nem com o ímpio sobre a piedade, nem com o desonesto sobre a honestidade, nem com o operário preguiçoso sobre um trabalho, nem com o assalariado por ano sobre o término da tarefa, nem com o servo preguiçoso sobre muito trabalho. A nenhum desses deve procurar para conselho algum. Ao contrário, frequenta quem é temente a Deus. Todo aquele que souberes que observa os mandamentos, cujo ânimo é semelhante ao teu, e que quando titubeares nas trevas, sofrerá contigo. E não duvides do que te aconselha o coração, pois não tens ninguém mais fiel a ti do que ele. De fato, o ânimo do homem intui às vezes melhor as coisas do que 7 sentinelas postadas no alto para vigiar. Em todas estas coisas, suplica ao Altíssimo para que dirija teu caminho na verdade. A possessão demoníaca é toda vez que nós identificamos que aquela pessoa ela tem tanta brecha espiritual para o mal, que o mal acaba tomando a regência de sua história, de sua vida, seu corpo no caso, né? Ela fica possessa.
Eu nunca vi um caso assim. Já vi histórias de pessoas assombradas pelo mal ou visitadas pelas forças do maligno, mas graças a Deus nunca tive o contato com alguém vivendo uma possessão. Padre Giovanni do Rio de Janeiro, que é um grande amigo meu, ele trabalha com esse tipo de acompanhamento e já ouvi dando testemunhos de situações assim mesmo, onde você percebe, onde ele identifica pelo próprio ministério dele, de ser um padre exorcista, de ter pessoas que estão realmente, é como se fossem totalmente tomadas pelo mal. A maldade já está tão entranhada que ali você identifica como um caso de possessão demoníaca. O que eu sei, minha gente, é que nós precisamos expulsar diariamente o diabo da nossa vida, da nossa história. Como é que o diabo entra na nossa vida? Ele entra através do nosso pensamento, né? Ele entra através dos sentimentos mesquinhos que nós alimentamos. Ele entra através de injustiças que cometemos. De tudo aquilo que é rasteiro, porque o diabo gosta do que é rasteiro. E nós nascemos para o alto, né? Nós nascemos para as coisas nobres. Existem músicas diabolizadas? Sim. Eu não vou permitir que uma música ruim tome conta da minha casa. Quem mora lá, quem convive comigo sabe que até mesmo esses filmes muito violentos, esses noticiários que exploram o tempo todo a violência, que mostram o corpo sangrando, a família chorando em cima do defunto que está sendo... Eu não, pelo amor de Deus, na minha casa eu não assisto isso e proíbo terminantemente que se assista no momento que nós estamos almoçando, que nós estamos comendo, qualquer coisa que venha perturbar a minha paz. Isso não é viver alienado. Eu coloco um filtro. Porque isso é muito diabólico. Se às 7 da manhã eu já estou vendo um noticiário que se torcer sai sangue, eu corro o risco de condicionar o meu coração àquela violência e àquele lixo que está sendo julgado vem morar dentro de mim. Aí de repente eu estou triste, não sei porquê, eu estou desanimado, não sei porquê. Fruto de tudo aquilo que eu permito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a música que a gente escuta, com a notícia que a gente resolve trazer para dentro de nós, com a programação televisiva que nós vamos permitir que seja passada na nossa casa, porque tudo isso tem células diabólicas, é igual câncer. É ruim de ouvir, mas é verdade. Todos os dias o nosso organismo produz células cancerígenas. Mas os próprios soldadinhos da imunidade, o que eles fazem? Jogam fora, matam essas células e não permitem que elas se desenvolvam. Aí que está a grande questão. Se você está passando por um processo de baixa imunidade, por que câncer está muito associado a processo depressivo, às vezes uma tristeza muito profunda, uma desilusão muito profunda, que arrasou aquela pessoa? Baixa a imunidade, tristeza baixa a imunidade da gente. Notícia ruim baixa a imunidade da gente. Música ruim baixa a imunidade da gente. Os maus, né? Os maus não, os males, os maus também, mas os males do mundo baixam a nossa imunidade. Então, quando o organismo está com baixa imunidade, aquelas células não conseguem, as células boas não matam as cancerígenas, o que acontece? Cresce o tumor. E esse tumor vai julgando notícia para o corpo, chama-se metástase. Ele vai julgando células cancerígenas pelo corpo. Sabe, minha gente, eu não posso estar sendo dramático, mas eu acredito que a mesma coisa acontece no campo espiritual. Vamos dizer que células cancerígenas são células diabólicas, que nos vêm através de uma palavra, que nos vêm através de uma música, de um comportamento, que a gente vai assimilando. E porque temos baixa imunidade espiritual, né? Porque isso, infelizmente, na vida moderna, nós não temos muito tempo para oração, nós não temos tempo para reflexão, nós não temos tempo para o silêncio, a nossa vida é corrida demais,
Deus vai sendo expulso aos poucos da nossa vida, o que vai acontecendo? Nós vamos tendo baixa imunidade espiritual, o diabo vai crescendo dentro de nós. E de repente a gente é capaz de atos tão diabólicos, nós somos capazes de assassinar o nosso irmão, porque ele está servindo como um empecilho para a gente alcançar o que a gente quer. A inveja, como a inveja é um sentimento diabólico, porque às vezes por causa da inveja e do ciúme que a gente sente do outro, a gente é capaz de criar uma máscara diabólica para o outro, mas ela está em nós. Só que nos falta honestidade para reconhecer. Então, se eu permito que pequenas células diabólicas tomem conta do meu coração e eu estou em baixa imunidade espiritual, porque está faltando Deus na minha vida, ou está faltando aquilo que me ressuscita, né? Aí eu vou ficando diabolizado. A possessão é isso. Ainda que a gente não urre, como naqueles filmes que a gente vê, ou vomite aquele abacate na cara dos outros, né? Mas às vezes a gente vomita coisa pior, né? Vomita palavras horrorosas, né? Vomita ofensas. Julgamos sobre o outro aquele caldo verde de ofensas, né? Deus me livre. Então a gente tem que tomar cuidado assim. Agora, eu faço de tudo e prego o tempo todo. O diabo não mora em corações sinceros. Porque o coração sincero, ele é capaz de reconhecer diariamente quais são as células diabólicas que estão em nós. Seria tão melhor, minha gente, se a gente tivesse essa honestidade todos os dias. É o bendito exame de consciência que minha mãe me ensinou quando eu era pequeno. Ela fazia deitar, a gente fechava os olhos assim, sentado na cama. Está na hora do exame de consciência, ela falava. Eu nem sabia o que era isso, não sabia o que era exame, nem sabia o que era consciência. Eram duas palavras esquisitas. Eu acho que se perguntasse à minha mãe também, ela não sabia não. De qualquer maneira ela usava. Vamos fazer o exame de consciência. Aí eu sentava na cama, fecha os olhos. Fez o exame de consciência? Eu falei, fiz. Até que um dia alguém me ensinou que o exame de consciência era a gente rever todas as ações do dia e descobrir qual ação foi ruim. E a minha mãe é muito sábia nesse aspecto. Ela nunca permitia, quando ela via alguma coisa de errado que a gente tenha feito, ela corrigia a gente na hora. Eu lembro, eu era muito pequeno, meu irmão era um pouco maior que eu, mais velho que eu, o Geraldo. Um dia o Geraldo apareceu com um carrinho que não era dele lá em casa. E aí minha mãe falou para ele assim, Geraldo, onde você arrumou esse carrinho? Aí eu falei assim, eu achei. Geraldo, onde foi que você achou esse carrinho? Eu achei ali. Pois então você vai me levar lá e vai me mostrar onde foi que você achou esse carrinho. Aí no meio do caminho ele foi ficando apertado. Aí eu falei, não, sabe o que é? É que na verdade ele estava ali, dentro daquele portão ali. Aí eu peguei e levei para brincar um pouquinho. Ela falou assim, pois então você vai bater na porta, isso ela com ele, né? Nós vamos lá, você vai bater na porta, vai chamar o dono da casa, vai devolver e pedir desculpa porque você fez isso. Que não é certo você pegar o que é do outro. Aí meu irmão, morto de vergonha, fez o que minha mãe pediu. Mas o que eu acho bonito da minha mãe, sabe o que é? É assumir a vergonha com ele, né? É segurar na mão dele naquele momento, não o deixou desamparado. Ela segurou na mão dele e falou, vamos lá, vamos assumir juntos. Eu não fiz o erro, mas eu sou sua mãe e quero que você seja capaz de assumir isso. Naquele momento, minha gente, a minha mãe pode ter cortado pela raiz um ladrão. Não é assim que nascem ladrões? Quando nós permitimos roubar o mínimo do outro, um dia a gente pode ser capaz de roubar tudo.
Então, num roubo aparentemente inocente, ali pode estar a célula do crime, que se não educado no momento certo, ele vai chegar na nossa vida. Os delitos, eles começam miudinhos. O diabólico começa miudinho em nós. É um sentimento mesquinho que você alimenta. É uma tranca de porta que você não quebra. É um ciúme que você guarda e que você desdobra em maldades. É uma desonestidade que você fica indiferente a ela. Pior, quando a gente se acostuma, né? Quando a gente se acostuma com o defeito. Quando a gente se acostuma em ser mal. E aí, o diabo vai tomando posse de nós. Quando nós nos acostumamos com tudo aquilo que é diabólico, que está no mundo disponível, nas estantes, nos meios de comunicação, e nós livremente trazemos para a nossa vida. Mas todo dia é dia de quebrar isso. Nós não estamos condenados a levar para a cama hoje as células cancerígenas que o diabo colocou em nós hoje. Faça aí seu exame de consciência como me ensinou minha mãe. Quais foram os sentimentos que você alimentou hoje que não lhe fazem feliz? Quais foram os sentimentos que hoje você trouxe para o seu coração que você sabe que ao invés de lhe trazer vida, eles lhe matam? E joga fora isso. Da mesma forma como nós enchemos o pulmão com um novo ar e expulsamos o que já foi usado e que está cheio de impurezas. A vida é assim. Criar essa imunidade espiritual que nos vem pelos encontros pessoais que fazemos com o Senhor. Nessa audiência particular que fazemos com Ele, ainda que sejam nos últimos momentos do dia, antes de nos entregar ao agradável mundo da inconsciência que é o sono, lá na cama, quando você já está tomado pelo sono, você ser capaz de cruzar o sinal da cruz sobre o seu rosto, sobre o seu peito, e dizer ao Senhor que você a Ele pertence. Que se por acaso hoje o diabo teve alguma chance com você, você gostaria que amanhã fosse diferente. Ele é o seu Senhor. E você não quer dividir o seu coração com o inimigo. Você quer que seu coração seja inteiro do Senhor. E que Deus abençoe esse propósito. Que hoje, ao receber essa bênção, o Senhor possa lhe cobrir de coragem para quebrar todo o poder de morte que sobre você hoje possa existir. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ver diante dos seus olhos a sua verdade fundamental. Sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Uma frasezinha simples que Jesus é um tapa na cara da gente. Que às vezes nós ficamos querendo compreender a complexidade das coisas, fazendo muitas perguntas sobre Deus, mas a gente não tem coragem de perguntar a nós mesmos isso. Eu perdoo da mesma maneira como quero que Deus me perdoe? Ou eu ainda não sou capaz de ter um coração simples, amoroso, que entende o mal que o outro tantas vezes está pronto para cometer? Mas veja bem como é interessante. O enfoque de Paulo é que o cristão se posicione dentro da comunidade numa perspectiva de exercitar constantemente consigo mesmo, exercitar-se diariamente numa conversão que lhe faça sair de seu egoísmo para viver comunitariamente, sempre pensando no bem comum. Quando eu penso no bem comum, eu tenho que necessariamente abrir mão do meu mau humor, da minha falta de caridade, da minha falta de justiça, da minha fofoca, porque senão eu não construo o bem comum. Como é fácil identificar, no meio de tanta gente, aquela pessoa que tem o dom de conciliar, de ajudar a resolver conflitos. E você identifica logo também quem é o que causa confusão, quem é o mais difícil, quem é aquele que coloca empecilho em tudo. E aí você percebe que o jeito de ser é também um pouco fruto da escolha. Sim, que com o tempo nós vamos perdendo a capacidade de reconhecer o que verdadeiramente nos salva. O que me salva são as forças do meu batismo. Eu estou aqui, com todas as sementes da salvação dentro de mim. Eu só preciso fazê-las florescer. Às vezes na nossa oração nós fazemos a mesma coisa. Nós ficamos pedindo o irrisório, quando Deus na verdade precisa nos dar muito mais que isso. Ah, padre, mas por que ele não dá então? Sabe por quê? Porque quando eu estou preso no meu querer, eu não consigo mover a minha vontade para que o agir de Deus aconteça em mim. O imaturo vai sempre prejudicar a ação de Deus, porque a ação de Deus, ela depende da nossa reação. Porque Deus quis que fosse assim. Deus pede o agir humano, sempre. Até para abrir o mar vermelho, o povo teve que colocar o pé na água. Quando Moisés estava apavorado, sem saber como iria fazer para atravessar aquele mar, ele corre lá, o que Deus diz para ele? Ah, peraí Moisés, eu vou resolver seu problema. Não. Ele dá uma ordem, fala para o povo caminhar, fala para que o povo continue caminhando. E somente na hora que aquele povo começou a colocar os pés na água, é que o mar se abriu. O povo precisou fazer a sua parte. O povo precisou manifestar a sua confiança. O povo precisou exercer a sua vontade. Nós queremos a libertação. Então, ao colocar o pé na água, o agir de Deus se tornou uma realidade. E é por isso que a conversão será sempre para nós um exercício de deixar de lado as situações que nos privam de nós mesmos. Porque só quem está na conquista diária de si mesmo vai saber oferecer-se a alguém. Caso contrário, se não houver essa busca pessoal por ser de si mesmo, nós não teremos condições de nos oferecer a alguém. E nós não saberemos entender essa liberdade cristã. Uma palavra errada que você diz a um filho, uma palavra errada que você diz a alguém a quem você tem autoridade afetiva sobre ela. Eu, como padre, é um perigo.
Eu machucar definitivamente o processo de fé de uma pessoa por causa de uma palavra cruel que eu posso dizer. Sim, e também o outro na minha vida. Palavra machuca. É a coisa mais preciosa que nós podemos ter na vida, é a palavra. Mas ela pode matar. Mas ela também pode fazer viver. Um carinho pode matar, pode. Se ele for mal intencionado, se ele for abusivo, se ele for desrespeitoso, se ele estiver quebrando uma inocência. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Por que nem tudo nos convém? Porque se eu identificar que aquele comportamento, que aquela escolha vai me prejudicar na minha relação com a minha família, com a minha casa, com aqueles que diretamente estão ligados a mim, por amor a eles, eu preciso não aceitar. Eu preciso retirar da minha história. Livre-se. Livre-se do cristianismo de vitrine. Não transforma ninguém. Queira o cristianismo que te coloca uma única lanterninha na mão, que é a misericórdia de Deus, para você ter condições de descer ao porão das suas necessidades, dos seus pecados, das suas misérias. Não se iluda com a vitrine, lá onde você está bonito, iluminado e admirado pelos outros. É lá no fundo, é no calabouço. O cristianismo é um movimento que nos faz descer as escadas. Quanto mais eu desço essas escadas, mais eu vou conhecendo as estruturas da minha vida. E volto a dizer, quando nós vivemos os benefícios dessa transformação que o Evangelho nos traz, aqui inclusive tem uma passagem que eu gosto muito. São Paulo chama isso de trazer para a vida do homem a glória de Deus. Então eu, na oportunidade que eu tenho de substituir as minhas realidades humanas, que são naturalmente precárias, porque eu sou humano, por mais que eu consiga ser uma pessoa boa, eu sempre tenho a minha natureza humana que é invejosa, encrenqueira. Então eu tenho um contexto de realidades humanas que eu preciso administrar o tempo todo. Mas a minha vocação cristã me coloca na possibilidade de ter essa glória de Deus em mim. Mas eu preciso buscá-la, tornar-se um referencial de pessoa que é capaz de converter o que é feio em bonito, de acender uma luz por onde passa, de ser uma luz no alto da serra. Sim, minha gente, nós não temos outra pretensão. É essa. Então eu quero ouvir esse conselho de Jesus aqui. Eu não quero dar ordens a Deus. Eu quero ouvir dele o seu conselho. E o momento de oração, o momento da contemplação, é um momento privilegiado de ouvir a voz do Senhor na nossa vida. É claro que na nossa oração nós temos o direito de dizer a Deus o que a gente quer, o que a gente precisa. Mas o silêncio, ele será muito mais eficaz, sabe por quê? Porque nem sempre a nossa palavra alcança o que de fato a gente precisa pedir a Deus. Porque pode ser que o que eu queira que Deus faça para a minha vida não seja o que de fato eu preciso. Às vezes o meu querer é muito superficial. E eu fico insistindo em pedir a Deus aquilo que eu quero. E pode ser que ainda não tenha acontecido e eu fico chateado com Deus, mas é porque aquilo que eu quero não é o melhor para mim.
Então é tão mais interessante a gente ficar diante de Deus, dando a Ele a liberdade de nos mover, né? De nos dar aquilo que de fato a gente precisa, ainda que a gente não saiba o que é. Sim, precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos ter muito cuidado para que a nossa oração não seja uma manifestação espetaculosa das nossas vaidades. A nossa oração, ela precisa ser um movimento da nossa alma que nos leva na direção de Deus e depois nos devolve na direção dos nossos irmãos. É o que eu desejo a você. Muita coragem para que, munido dessa lanterna da misericórdia, você tenha coragem de descer no mais profundo do seu ser e iluminar, deitar luz sobre tudo aquilo que é obscuro na sua vida. Em cada reflexão, buscamos não apenas fortalecer a fé, mas também nos reconectar ao amor transformador de Jesus. Ao se inscrever, você está convidado a compartilhar nos comentários como o amor divino tem tocado sua vida. Juntos, celebramos a presença de Jesus em nossa jornada espiritual.